A biografia de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é cheia de imprecisões e, portanto, controvérsias. E muitos até questionam o seu talento, né, a sua criatividade, o seu estilo. E, entretanto, ele ficou conhecido e ficou solidificado como um dos grandes artistas brasileiros, um representante do estilo barroco mineiro. O estilo barroco é um estilo que tem bastante dramaticidade, dinamicidade e contrastes. E o Aleijadinho é o grande representante brasileiro da arte sacra do período colonial. Ele tem toda uma mitologia em volta, né, por conta da sua doença, por conta desse seu apelido, né. Entretanto, não é a doença que o define, né? Ele já era um grande artista quando começou a apresentar os primeiros sintomas, né? Já era reconhecido, tinha muitas encomendas de igrejas e também ele tinha auxiliares, né? Então, a mitologia em volta do Aleijadinho tem a ver com a biografia que foi escrita muitos anos depois dele morrer e que tinha traços românticos, né, presentes na literatura da época, né. Não se sabe exatamente quando ele nasceu, pode ser em 1730 ou 1738. O fato é que ele nasceu em Minas Gerais, em Ouro Preto, antigamente chamado Vila Rica, e ele desde cedo começou a trabalhar com o ofício de artesão, né? Ele é filho de um português com uma mulher escravizada. Foi provavelmente com seu pai, Manuel Francisco Lisboa, que ele aprendeu grande parte das suas funções na sua profissão, né? Como escultor, entalhador. O seu pai já tinha feito alguns trabalhos em igrejas em Minas Gerais. É preciso lembrar que naquela época o ouro existia em abundância e aí as igrejas não precisavam ser adaptadas, né? Elas precisavam ser construídas. Então elas foram todas construídas já com uma ideia solidificada, né? Não foi exatamente uma adaptação, né? Então aquele período colonial ali em Minas Gerais estava muito efervescente, muito rico, né? Então ele também teve aulas de desenho, provavelmente com João Gomes Batista. A partir dessas experiências, né, é que ele começou a descobrir as gravuras com desenhos do rococó, do barroco, e a partir daí ele começou a desenvolver o que a gente chama hoje de estilo, mas que nem sempre teve esse ideário, né? Então o Francisco de Lisboa também, como filho bastardo, né, ele foi filho de uma mulher escravizada, ele não conseguiu ficar com a parte da herança do pai, né, quando o pai morre. Então ele tem muita dificuldade também por ser negro, né, e se afirmar como um grande entalhador, um escultor, e assim os seus passos vão lentamente até que as encomendas vão se avolumando e ele realmente passa a ser reconhecido, né? Quando ele passa a ser reconhecido, ele precisa ter ajudantes, em que são pessoas também, 3 ajudantes escravizados, e ele passa a desenvolver esse estilo que a gente percebe grandes olhos e ao mesmo tempo eles são um pouco puxados, né? Tem essa coisa do pano, né? Com muitos ângulos, né? E no caso dos profetas lá em Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, né? Tem essa roupa com um turbante, lembrando um estilo talvez gótico, né? Então essa união de estilos é que vai fazer essa assinatura do Aleijadinho, né? Também tem uma certa desproporção, né? Nas estátuas e algumas têm uma cabeça um pouco maior, né? Os membros
um pouco menores. Existem pessoas que dizem que talvez ele estivesse exprimindo, né, sua própria condição, né, seu próprio sofrimento aqui naquelas esculturas, e algumas vezes ele poderia ter colocado faces de pessoas da época muito pobres que ele conhecia nos passos de Cristo, naqueles que sofrem, né? Nas figuras que sofrem, e talvez nas figuras que amedrontam, nas figuras despóticas, ele tenha posto o rosto de poderosos da época, né? Então, são algumas dessas possibilidades que existem nessa condição, né, do Aleijadinho como um, uma pessoa que está num contexto colonial, contexto escravista, né, e que também passa a ter essa doença que não se sabe muito bem o que é, mas faz com que ele perca os dedos dos pés, posteriormente os pés. Talvez pela própria deformação ele tenha tirado alguns dedos e ele passa a andar às vezes carregado, né? E trabalhar à noite para não ser visto, porque também o seu rosto vai tendo deformidades, ele passa a ter uma boca mais torta e os olhos esbugalhados, e essa doença que não se sabe o que é vai deixando ele cada vez mais combalido, e ele vai tendo que talvez amarrar os seus instrumentos às mãos, como com a ajuda de um desses ah, ajudantes dele, que fazia inclusive entalhes também, né? Trabalhava para fazer esse volume de trabalho, esse volume de grande de obras que o Aleijadinho tem, né? Mas é preciso lembrar também que nada está assinado, né? Então procura-se ver que são obras de Aleijadinho por conta dessa aproximação estilística, né? Então toda essa biografia talvez fantasiosa, e esse ambiente místico que envolve a personalidade, a pessoa do Aleijadinho, que talvez fosse, em certa parte, uma pessoa muito com voz grossa, com irritadiço, né? Principalmente depois da doença e tudo mais, não tira o fato de que ele era um grande artista e é um grande artista, né? Os modernistas, por exemplo, tentaram, como o Mário de Andrade, né, fazer com que essa espécie de deformidade que ele colocava também nas esculturas fosse vista como algo valoroso, né, não como um defeito, né. Então, mesmo com todas essas controvérsias, o Aleijadinho é um artista símbolo desse período colonial, do artista barroco brasileiro, do barroco mineiro e certamente do barroco americano.